Olá, amigos. A live de hoje vai ser junto com o meu amigo Esper Calas, que é infectologista, professor da Universidade de São Paulo nas horas vagas. E a sugestão para essa live é do Vinícius Souza. Ele diz: Drauzio, o que você acha de abordar DSTs? Esse ano teve um aumento de casos considerável em algumas cidades, das doenças sexualmente transmissíveis. Em geral, algumas pessoas criticam, falam: olha, só chegar perto do carnaval, começam a falar de AIDS e das outras doenças sexualmente transmissíveis. Eu também acho um pouco estranho isso. Parece que na época do carnaval a devassidão impera na sociedade brasileira. E que aí as pessoas fazem muito sexo, têm muitos parceiros sexuais. Eu tenho minhas dúvidas, porque você vai sai num bloco, enche a cara de cerveja, chega em casa às 5 horas da manhã, não tem nada melhor nessa hora do que uma cama tranquila, né, com os lençóis bem arrumadinhos. Mas, enfim, o carnaval abre mesmo a possibilidade da discussão das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS. Mas tem um fenômeno engraçado. No Facebook, as pessoas costumam deletar mensagens que vêm sobre doenças sexualmente transmissíveis. É sempre os itens mais ocultados do Facebook. O que você acha que acontece? Obrigado, Drauzio, outra vez. Um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, que é um tabu. Eu acho que isso também vem da raiz da história da humanidade. As doenças sexualmente transmissíveis trouxeram vários problemas. Elas ameaçaram contra a saúde das pessoas durante muitos anos, durante os milênios, talvez. E a gente tem visto que isso vem sendo, inclusive, um dos tópicos que preenchem vários dos dogmas e dos costumes ditados não só pelas regiões, mas pela sociedade como um todo. E eu acho que isso arraigou. E, no final das contas, se transformou em uma forma até um tabu de tocar um pouco mais profundamente nesse assunto, porque não é só uma doença, ela é uma doença do comportamento humano, é uma doença do comportamento humano que lida com o comportamento sexual, que é alguma coisa que tem muito tabu, não é mesmo? Você sabe que no final do ano, aqui no site, o Pílula do Dia Seguinte é dos itens mais acessados do site. No fim do ano foi o mais acessado de todos, Uma coisa meio esquisita. Quanto tempo nós passamos dizendo: olha, vai fazer sexo com penetração, tem que usar preservativo, porque senão você... Não é um contrassenso a pílula do dia seguinte, que é um recurso ótimo, tudo bem, mas se a pessoa vai tomar a pílula do dia seguinte é porque ela corre o risco de ter engravidado, ter sido fecundada. Agora, o vírus da AIDS e outros vírus, comparados com o tamanho do espermatozoide, sei lá, é um velocípede perto de um avião 757, não é? Não é estranho, depois de tanta informação, ainda ter que tomar a pílula do dia seguinte? Não é mesmo? Uma coisa que esses anos todos lidando com doenças sexualmente transmissíveis e, consequentemente, com sexualidade, eu acabei aprendendo que pessoas gostam de fazer sexo. Eu não digo. Mas é geral assim? Só... A grande maioria. E esse é um instinto que faz parte da natureza humana e a gente tem que sempre levar ele em consideração na hora que a gente lida com o comportamento e transmissão dessas doenças transmissíveis. Imaginar que as pessoas vão absolutamente mudar de comportamento na hora que vem uma informação ou na hora que alguém impõe alguma restrição moral é uma forma muito, ao meu ver, infantil de lidar com essa situação. A gente tem que admitir que as pessoas gostam mesmo, elas fazem com muita frequência. Hoje, as facilidades que nós temos permitem que as pessoas tenham relação com muita frequência e a gente tem que saber lidar com isso da melhor forma possível, que, ao meu ver, passa por acessar as informações. Você tem que se saber de como que essas doenças são transmitidas, como é que a gente pode prevenir, como a gente deve identificá-las e tratar. Você não acha que todo esse esforço de educação que nós tivemos nos últimos anos para tentar conter a epidemia de AIDS, dizendo: olha, você tem que usar preservativo,
À medida que as pessoas vão perdendo o medo da AIDS, que eu acho que é um fenômeno que todos nós temos visto, não é? Elas também não relaxam a camisinha sem se preocupar com outras doenças sexualmente transmissíveis. Parece que a camisinha só protege contra a AIDS. Sem dúvida. E eu acho que é porque as pessoas não sabem que muitas outras doenças sexualmente transmissíveis podem ser prevenidas também com o uso da camisinha. E isso a gente percebe porque a AIDS ela trouxe uma adaga na cabeça da sociedade brasileira e mundial desde que ela foi descoberta pelas consequências de pessoas muito doentes, muito emagrecidas e ir nos hospitais, e a gente não tinha o que fazer. Hoje em dia, a situação melhorou demais, a gente consegue dar um tratamento que transforma aqueles que têm acesso aos remédios, fazem o acompanhamento médico adequado, fazem os exames, consegue ter uma vida praticamente normal. Eu acho, portanto, que a teoria do medo associado à AIDS e à prevenção, ela deve ser enfrentada. É verdade que as pessoas vivem melhor. É verdade que elas têm condição de levar uma vida absolutamente normal. É verdade que elas praticamente não são mais notadas por ter a infecção pelo HIV na hora que elas estão fazendo o tratamento adequado. A gente tem que levar isso para as pessoas. É claro que ninguém gostaria que ninguém pegasse o vírus da AIDS. Mas saber também que ele é uma infecção hoje controlável com as ferramentas que a gente tem é uma afirmação muito importante. Eu não acho que somente a política de impingir o medo é a que vai ser eficaz para prevenir a transmissão. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que olhar para outros exemplos onde só falar de medo e levantar receio não deu certo. A gente saber que tem outras formas de prevenir, elas também fazem parte de uma política que pode ser eficaz. Como, por exemplo, fazer com que todos que têm o vírus tratem. O vírus diminui muito no sangue, diminui muito nos genitais, essa pessoa praticamente diminui e para de transmitir. O risco de passar para os outros, né? Você acha que a população de homossexuais, jovens, está informada a respeito da AIDS? E se está informada, toma as medidas de precaução? Melhorou, mas ainda está longe do ideal. Se a gente conseguisse atingir todo mundo e espalhar essa informação e as formas de prevenção, nós temos hoje ferramentas que podem começar a fazer a epidemia diminuir. Basta que a gente tenha uma conversa franca e aberta, como a gente está tendo hoje aqui, e as pessoas aqui no Brasil tenham acesso às medidas de prevenção e tratamento. Ainda a gente vê muita gente desinformada. É preciso aproveitar não só o episódio do Carnaval e o 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate à Epidemia de HIV/AIDS, para tocar nesse assunto, debater isso mais abertamente, ou seja, ficar só ocultando a informação no Facebook, talvez seja a forma mais eficaz de não se proteger. A gente tem que abrir o diálogo e o debate. A infecção pelo HIV que provoca a AIDS acho que é a doença, certamente a doença sexualmente transmissível mais dramática, né? Mas existem outras também que se disseminam com muita facilidade e que atingem um número enorme de pessoas. Por exemplo, o herpes, o vírus herpes. O vírus herpes é esse que dá essas bolinhas na boca aqui. Pode dar as mesmas bolinhas nos genitais. Nós temos 2 tipos de vírus herpes, o HSV1, 2 tipos do herpes labial ou genital. O HSV1, que em geral é labial, e o HSV2, mas hoje esses vírus vão para lá e vão para cá, né? Fala um pouquinho da infecção pelo herpes. O herpes é um vírus que ele infecta a maioria das pessoas, mas aquele que infecta geralmente é aquele que causa a infecção na boca. A esmagadora maioria das pessoas que tem a infecção pelo herpes não vai ter esse herpes que fica aparecendo toda hora. Estima-se que 1 em cada 10 vão começar a ter esse herpes da boca. O genital não, ele é mais problemático. Uma vez expondo ao herpes genital, ele fica escondido num nervo ali próximo e de vez em quando ele volta com uma relativa frequência, que aí não é só 1 em cada 10, mas 1 em cada 3. Ou seja, de 10 pessoas que pegam herpes,
genital, 3 ou 4 pode ter essas infecções que vão e voltam o tempo todo. Para algumas pessoas isso é muito esporádico, para outras pessoas é tão frequente que interfere até na sua vida sexual. Chega a ter um a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, e isso é muito desconfortável. Se a gente conseguisse prevenir ele, e aí o uso do preservativo, da camisinha, é uma das formas de prevenir e diminuir a chance de pegar, é claro que você vai se livrar de um incômodo que pode ser para o resto da vida. O herpes tem tratamento, né? Tem tratamento, mas depois que a pessoa pega o herpes e ele começa a recorrer, a gente sabe que ele vai ficar latente ou reativando no corpo da pessoa o resto da vida. O que a gente às vezes faz é usar alguns medicamentos para aqueles que têm herpes muito frequente, para diminuir a chance dele voltar. E é eficaz. Então, se alguém tiver esse tipo de problema, deve procurar um clínico, ou um infectologista, ou um ginecologista, que também lida bem com esse assunto. Urologistas também fazem isso, para propor um meio de suprimir o herpes, para ele ter uma vida sexual menos desconfortável. A sífilis é uma doença, acho que a sífilis é a maior prova de que nós não vamos acabar com a AIDS nunca. Isso é verdade. Porque a gente fica sempre pensando a cura da AIDS, a cura da AIDS. Mas a sífilis é uma doença que tem cura. Curava a sífilis antes com 2 doses de penicilina, um antibiótico que não custa nada, baratíssimo, né? E nós até hoje temos sífilis e nesse momento enfrentando uma epidemia de sífilis congênita, né? A sífilis é uma doença muito interessante. Ela é causada por uma bactéria. Essa bactéria não existia na Europa, a teoria predominante é que ela não existia na Europa até os navegadores deixarem a Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, e começarem a sair para conquistar o mundo. Porque muitos acreditam que a origem dela era nos índios americanos, aqui da América do Sul. Depois que Colombo veio para cá, na América Central e depois outros conquistadores europeus vieram para a América do Sul, parece que eles levaram essa bactéria para a Europa e dali se disseminou para o mundo. Tem gente que acha o contrário, né? Tem que gente eles que é acha que o trouxeram contrário. a sífilis para as populações indígenas. Mas na Europa ele foi identificado como uma doença só depois desse período de conquista. Somente em 1940 se deu o nome de sífilis, 1540 que se deu o nome de sífilis. E a sífilis é uma doença que a gente fala muito da AIDS, mas se você não trata, uma percentagem dessas pessoas pode ter consequências gravíssimas, muito sérias. E essa forma mais grave da doença é chamada sífilis terciária. Então, no começo do século XX, por exemplo, muitos acreditam que quase 1 em cada 5 pessoas que frequentavam os hospícios, os manicômios, eram pessoas que tinham consequências cerebrais da sífilis terciária. Então era comum e também não existia tratamento. Durante muitos e muitos anos, a medicina teve um campo dela que era a sifilologia. E ela era uma doença tão temida quanto a AIDS foi no começo dos anos 80. As pessoas pegavam sífilis e não tinham, às vezes, o que fazer. Eles desenvolviam problemas cardiológicos, problemas oculares, problemas de juntas, problemas de pele, problemas de coração e problemas principalmente neurológicos, com destruição de partes do cérebro, alteração de comportamento, coisas gravíssimas aconteciam com a sífilis. E do que passavam para os filhos, né? Pois é. A transmissão pode acontecer da mãe para o bebê se ela não é tratada adequadamente durante a gravidez. Então, tudo isso mostra que essa história de ter uma doença sexualmente transmissível, que traz a preocupação para a população, como a AIDS trouxe, não é uma coisa nova. A gente já viveu isso várias vezes no passado e a sífilis foi um exemplo disso. Fala do tratamento da sífilis um pouquinho. O tratamento da sífilis depende muito do estágio que ela está. Então, nós temos uma sífilis muito precoce, que é a primária, depois uma secundária, onde aparece primária que dá a feridinha nos genitais, né? A secundária dá lesões de pele, depois tem uma forma latente, que ela fica escondida, mas dentro do corpo da pessoa, e finalmente a terciária, que dá o problema nos órgãos. Então, para cada uma dessas fases, tem um tratamento um pouco diferente. A medicação mais usada é um remédio muito novo, que acabou de sair, chamado penicilina. Por acaso, o primeiro antibiótico descoberto. E que funciona contra a sífilis até hoje.
Mas as formas de tratar essas diferentes etapas da sífilis é um pouco diferente com o mesmo medicamento. Então, toda pessoa consegue saber se teve contato com sífilis com um teste de sangue muito simples. Inclusive, locais em São Paulo que fazem testes de HIV, geralmente fazem testes gratuitos também para sífilis. E a pessoa pode, através disso, ser encaminhada para alguém que entenda do assunto, um médico experimentado em tratar sífilis, e ele vai indicar o tratamento mais correto para cada um. Além da penicilina, tem outros antibióticos que a gente já usa. Mas, outra vez, para tratar a sífilis é muito importante que seja orientado por um médico. Esper, chegou uma pergunta aqui, tem a ver com a penicilina. O José Terêncio Júnior mandou: ouvi dizer que nas zonas centro-oeste e sul do Brasil, a penicilina não está mais surtindo tanto efeito contra DSTs. E, inclusive, esse antibiótico não está sendo produzido o suficiente por ser pouco lucrativo. É verdade essa informação? A penicilina funciona muito bem contra a sífilis. Ela está tendo alguns problemas contra a gonorreia, porque em algumas regiões do globo já se identifica a gonorreia resistente à penicilina. Então está começando a ser motivo de muito debate qual seria o tratamento mais adequado para a gonorreia. O que ele falou sobre a diminuição da oferta da penicilina, que a gente conhece também como benzetacil, como uma das formas de produzir a penicilina, mas também tem uma outra forma chamada penicilina cristalina, que você injeta na veia das pessoas, teve problema sim em algum momento em 2016. Ela é muito barata de fato e o interesse comercial na produção é menor porque o lucro dos laboratórios acaba sendo menor. Mas aparentemente esse problema da benzetacil, que é penicilina benzatina, acabou sendo normalizado esse ano e a gente tem disponibilidade de uso. Tá. Posso fazer uma pergunta? Vamos lá. A Vitória Martins pergunta: qual o melhor preservativo para evitar DST? Não, o melhor preservativo é a camisinha masculina e feminina. Existem várias marcas, tanto da masculina como da feminina. A feminina é muito menos popular, é mais... não faz tanto a parte na cultura do brasileiro usar a camisinha feminina. Masculina não, masculina em qualquer local, qualquer farmácia você encontra e frequentemente vários programas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis fornecem gratuitamente a camisinha. O que a gente precisa saber é que nem todo mundo sabe usar a camisinha e às vezes não se atenta que existem tamanhos diferentes de camisinha. E isso faz com que seja desconfortável. Às vezes um rapaz tenha um pênis muito grande, a camisinha fica muito apertada, atrapalha e não consegue ter relação. Às vezes o pênis é pequeno, acaba comprando um tamanho maior e isso dificulta. Então tem que ter esses cuidados de usar uma camisinha que seja mais confortável para a pessoa manter uma relação sexual. A camisinha, ela também, em alguns poucos casos, podem dar um pouco de desconforto por alergia, etc. Então, tem alguns produtos especiais que, por exemplo, não contém látex para quem tem alergia a látex. E vai por aí afora. Eu acho que cada um ir experimentando essas diferentes possibilidades para chegar num uso confortável do preservativo. E, Drauzio, uma pergunta aqui, direcionada para você. A Maria Cristina Bento. Com a introdução do coquetel e o medo o medo do HIV foi banalizado. Deveriam focar que o tratamento não é cura. Nem todos conseguem tomar o coquetel, que afeta, por exemplo, o fígado e etc. Eu acho que ela queria que você falasse sobre essa geração que viu, né? Na verdade, o coquetel foi um avanço absurdo, né? Todos nós que vivemos a AIDS antes do coquetel, tivemos essa felicidade de conviver com pessoas que estavam à beira da morte ao redor de 1995 e que, de repente, ressurgiram das cinzas, estão aí até hoje, fortes, rígidas e levando uma vida praticamente normal. O coquetel foi um grande avanço. Mas o coquetel não é um tratamento desprovido de efeitos colaterais, não é? Tem sempre alguns efeitos colaterais, alguns mais desagradáveis, outros menos. Tem gente que suporta melhor, outros suportam pior, mas interfere com a qualidade de vida da pessoa de verdade mesmo. Então, essa geração
que não se impressionou com aqueles casos da AIDS antiga, consumptiva, que ia deixando a pessoa com um ar cadavérico, um jeito cadavérico, e que não tem medo, diz, não, mas se pegar tudo bem, eu tomo remédio, não é bem assim. Porque primeiro vai tomar remédio a vida inteira, e não há remédio que não tenha efeito colateral, e os remédios, os tratamentos da AIDS também. Então, nós temos, a AIDS é uma doença na qual houve enormes avanços, mas é uma doença ainda, uma doença que não tem cura e que depende de tratamento constante, rígido, disciplinado para o resto da vida, o que não é nem um pouco agradável. O Iago Forte fez uma pergunta relacionada à camisinha, como o Esper estava falando, que é sexo oral, na verdade sexo oral sem camisinha, de homem para mulher, de mulher para homem, de mulher para mulher e de homem para homem. Tem alto risco de contaminação ou são casos raríssimos na literatura médica? Depende qual é a doença sexualmente transmissível que você fala. Veja, todas as formas de sexo podem expor alguém a pegar uma doença sexualmente transmissível. Quer seja uma relação com penetração e sem camisinha, quer seja um sexo oral, mesmo que seja muito curto. Basta que tenha contato de uma pessoa com outra, existe essa possibilidade. Algumas doenças é muito difícil de adquirir por sexo oral. E uma delas é o próprio HIV. Não é muito comum de se transmitir HIV por sexo oral. Ele fica muito mais no campo da raridade. É possível, mas é muito, muito raro. Agora, algumas outras podem ser transmitidas com muito mais facilidade. Nós demos o exemplo aqui do herpes, que pode ser transmitido mesmo em sexo oral e até mesmo a sífilis. Então, a gente tem vários comportamentos diferentes dependendo de qual doença sexualmente transmissível. No caso do herpes e da sífilis, tanto faz, se é homem com homem com mulher, mulher com mulher. Né? Exatamente. Todos correm risco. Né? A Rosa Almeida Frei, ela pergunta se preventivo descobre DST. Descobre DST? Ou a gente pode falar como a gente pode descobrir os tipos mais comuns de DST. Olha, tem várias formas de descobrir a DST. Uma delas é simplesmente fazendo um teste de sangue. E eu acho que ela estava se referindo a esse preventivo. Ela faz, por exemplo, na ginecologista, e a ginecologista pede uma série de exames para ela, e entre eles coloca ali HIV, sífilis e outros testes. Então essa é uma forma. E aqui eu quero chamar a atenção de todo mundo que médico aqui no Brasil tem muita vergonha de pedir teste para DSTs. Muitos colegas nossos não querem tocar nesse assunto, especialmente se for uma senhora de um pouco mais de idade ou um senhor de mais idade, que eles têm um pouco de receio da questão moral que envolve. A gente que faz infectologia tem sempre o hábito, pede um exame para qualquer coisa, inclui DST junto. Traz o assunto para a discussão, mesmo que seja um pouco desconfortável. Mas também você que está nos escutando pode chegar para o seu médico, na hora que você vai fazer um exame qualquer, e falar para ele, doutor, o senhor pode incluir aqui um teste para doenças sexualmente transmissíveis? O teste para doenças sexualmente transmissíveis é extremamente poderoso. É uma forma de você se antecipar, especialmente a doenças como sífilis e HIV, mas também citando aqui hepatite B e hepatite C. Então é muito importante ter o hábito de fazer. Outra forma de você descobrir se tem uma DST é através dos sintomas. Aconteceu alguma coisa errada nos seus genitais, que você não estava esperando, é bom perguntar o que estava acontecendo. Então tem vários desses sintomas, né, Drauzio? Por exemplo, a moça começa a ter muito corrimento, o menino aparece uma ferida na glande, o outro começa a arder na hora que vai fazer xixi, a moça ela começa a ter uma dor na hora que ela está, quando ela vai limpar a vagina. Então tudo isso são sintomas que podem ser DST ou pode ser qualquer outra coisa, que merece uma conversa com o médico. Mais uma pergunta aqui, Vanessa Ragoni. Por quanto tempo e qual a frequência que deve ser feito o preventivo após ser diagnosticado por HPV? Alguns médicos recomendam preventivo de 6 em 6 meses durante 10 anos. Outros dizem por 5 anos. E também já ouvi dizendo que apenas o preventivo anual já seria o suficiente para o controle da doença. Olha, a infecção pelo HPV
o clássico da prevenção, qual é o problema do HPV? O HPV é um vírus. Existem vários subtipos desse vírus. Alguns deles provocam feridas genitais e há outros que têm um risco grande de desenvolver câncer. Não só câncer genital, como câncer na laringe, câncer em outras partes do corpo. Mas, basicamente, para as mulheres se recomenda o quê? O clássico era fazer exame ginecológico todos os anos. Hoje, os ginecologistas e as sociedades que congregam ginecologistas e obstetras procuram orientar a prevenção de acordo com a idade. Por exemplo, você pega uma senhora de 65 anos, monogâmica ou viúva, em que os exames nos últimos 10 anos foram todos normais. Não há mais necessidade de fazer o Papa Nicolau, o exame clássico, né? Você pega uma menina jovem, iniciando a vida sexual, com mais de um parceiro ou com vários parceiros sexuais. Essa tem que fazer o exame um pouco mais frequente. O que se recomenda é que toda mulher, toda menina, quando vai começar a vida sexual, consulte um ginecologista e faça o exame. E depois isso vai ser moldado de acordo com as necessidades dela. Para as mulheres que têm uma vida sexual com poucos parceiros, o normal, até hoje aceito, era que se fizesse o exame a cada ano. Isso está mudando, boa parte dos ginecologistas e das sociedades aconselham o exame agora a cada 2 ou a cada 3 anos. Esse ainda é um campo que a respeito do qual não existe um consenso, embora as sociedades tentem estabelecer esse consenso. O ideal é que você procure o ginecologista e que converse com ele. Essa série de exames repetidos a cada 6 meses pode ser indicada, mas em casos muito excepcionais. Na rotina não há necessidade. O Jack está perguntando qual risco sofre um homem com HPV. O risco do homem com HPV é o de desenvolver os tumores de pênis, não é? Que são tipos de tumores de pênis que são sempre induzidos pelo HPV, e hoje nós temos tumores de língua, tumores da laringe, tumores de cabeça e pescoço induzidos pelo HPV. Pessoas que adquiriram o vírus, esse tipo de vírus, esse tipo de subtipo de HPV, que a gente chama de oncogênico, são aqueles com tendência a formar tumores malignos, que não forma só o câncer de colo de útero, mas também esse tipo de tumor quando há infecção por sexo oral. O Rodrigo Barbaça, por favor, gostaria de que essa pergunta chegasse aos entrevistados. Sou professor de Ciências e Biologia, abordo o assunto de maneira superficial a partir do 6º ano e mais aprofundado no 8º ano. Mesmo sendo necessário, alguns pais ainda acham que esse assunto não deveria ser tratado com as crianças. Qual a opinião dos senhores a respeito disso? Respeitando que deve ser informado, mas teria uma idade correta para falar sobre? Forte abraço a todos. Não, eu concordo com ele que ele tem que trazer o assunto para discussão. Só que às vezes os pais não estão preparados para essa discussão. Daí é uma reação ruim que acaba se criando. Mas a educação de doenças sexualmente transmissíveis tem que ser uma oportunidade que os adolescentes têm que ter. Eles vão entrar em atividade sexual em algum momento. Muitos deles fazem isso sem a devida orientação. Muitos deles acabam tendo uma doença sexualmente transmissível, não conseguem identificar e acabam sofrendo as consequências mais graves dessas doenças sexualmente transmissíveis. E esse tipo de informação tem que chegar aos pais, eles têm que saber que é com essa finalidade que se faz. Não é fazendo uma educação de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis que os adolescentes vão sair fazendo mais sexo. Isso é uma concepção que as pessoas têm de forma, no meu ver, equivocada. Você tem que dar a oportunidade de todo mundo saber com o que está lidando para se proteger melhor. Wesley, tem uma pergunta aqui da Beatriz Ferreira que achei interessante. Doutor, a Sociedade de Ginecologia diz que devemos fazer preventivo todo ano, mas se tiver um parceiro contigo, após alguns exames negativos, as mulheres podem deixar de fazer preventivo. Isso está correto? Minha ginecologista faz de 6 em 6 meses, no mínimo uma vez ao ano. E mesmo eu tendo um namorado, ela diz que hoje existe um alto índice de contaminação de DSTs em mulheres casadas. A sugestão é que ela continue fazendo o teste.
porque, infelizmente, a gente não pode garantir a fidelidade de 100% dos parceiros. E, nesse caso, eu acho recomendável fazer esses exames preventivos regularmente, porque qualquer doença sexualmente transmissível descoberta precocemente, ou seja, rapidamente, facilita o seu tratamento. Então, eu concordo mais com o que o ginecologista dela está fazendo mesmo, que eu acho que é correto. Esper, eu queria aproveitar uma doença sexualmente transmissível que é importante e muito mal conhecida, que é a infecção por clamídia. Explica o quadro clínico. O que acontece quando eu pego clamídia? Não, essa infecção que você mencionou é talvez a doença sexualmente transmissível mais comum que exista. É um bichinho que causa uma infecção que, na maioria das pessoas, é inaparente. A pessoa acaba não percebendo. Mas, então, muitas pessoas têm a clamídia nos genitais sem saber. E, consequentemente, ela pode transmitir numa relação sexual para uma outra pessoa também sem saber. O quadro mais clássico, quando ela começa a causar problemas, é uma ardência ou uma dor na hora de fazer xixi. Então, na hora de fazer, da urina passar pelo canal, ela irrita, porque a clamídia ela irrita o canal, e aí a pessoa sente esse desconforto. Todas as pessoas que procuram um médico que tem esses sintomas, a primeira coisa que a gente pensa é uma inflamação causada por clamídia. E, habitualmente, ao contrário de fazer exames, a gente já trata direto porque é uma dose única de remédio, já resolve o problema. Então, as pessoas que têm ardor ou dor para urinar, deve falar isso para o seu médico, que deve considerar essa possibilidade de ser clamídia. Lembrando que a infecção urinária dá o mesmo sintoma, né? Por isso que precisa do médico para... E qual a complicação mais tardia? Quem teve infecção por clamídia, não sabe, não tratou, o que mais pode acontecer? A clamídia, ela pode, em algumas mulheres, felizmente isso é mais raro, mas subir pelo trato genital e causar até problemas de fertilidade. Isso é muito mais difícil de acontecer, mas é sempre considerado como uma das possibilidades de explicar por que uma mulher, por exemplo, não consegue engravidar. Outra coisa que a clamídia pode causar é algumas infecções dentro da barriga. Isso é ainda mais raro, mas também é uma possibilidade de complicações da clamídia. A Valéria Capelletti perguntou, a falta de higiene também colabora? Agora a gente não sabe especificamente de qual DST ela está falando. Não, colabora, porque especialmente no caso de mulheres, onde os genitais são mais úmidos, eles têm a possibilidade de acumular um pouco mais de sujeira do que nos homens, que a genitália é para fora, né? Então é claro que isso atrapalha um pouco e toda pessoa que não faz hábitos adequados de higiene pode ter outros problemas relacionados a isso, que consequentemente aumentam as chances de pegar doenças sexualmente transmissíveis. E a Vanessa Ragoni pergunta, após ter um tipo de HPV, ainda é válido se vacinar? Isso vai depender muito da idade da pessoa, o número de parceiros sexuais que teve antes. Então, a decisão da vacinação por HPV é muito mais voltado para essas duas variáveis. Se ela não teve, se a pessoa é mais jovem e se ela teve menos parceiros sexuais, a vacina funciona. A vacina dada para uma pessoa de mais idade, por exemplo, uma moça aos seus 40 anos, tem um efeito muito questionável, porque a chance dela ter entrado em contato com HPV que está na vacina é muito grande. Então a vacina já não funciona mais. Então, por isso que a vacina aqui no Brasil, corretamente, é indicada para adolescentes e mulheres muito jovens, ou agora garotos. Adolescentes também são indicados para receber a vacina. Muitos pais dizem, mas meu filho não precisa, vacina a menina, a minha filha, mas o moleque não precisa. Ele vai estar protegendo não só ele, mas também as futuras parceiras sexuais que ele poderia ter durante sua vida. Então, eu acho que ele deveria levar o filho para vacinar, sim. Drauzio, a gente está chegando no final. Estamos com 630 pessoas nos assistindo agora. Então, pedindo para você mandar um salve para elas aqui. Você e o Esper. Você e o Esper. Então, se você... Estamos os dois na tela. Então. Se você for colocando para baixo aqui, ó. Como é que a gente faz isso? Salve.
Manda um oi, manda um abraço. Manda Nossa, um... sabe? Oi, Olha. abraço. Rola pra baixo aqui com os dois dedos. Isso assim. Manda um abraço. Olha, um abraço. Nossa, quanta gente. Ó, Tem a Mimi Marques mandando Mimi, a oi. Regiane, a Fernanda, Hudson, Cristina. Nossa, que bando de gente, né? Ah, tem gente que eu Marcelo. conheço aí, hein? Tem gente que você conhece? Olha, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Essas conversas a gente faz justamente para transmitir informações e é muito bom ver o interesse. Garanto que a maioria das pessoas que estão nos vendo são jovens, pelas fotos parecem e é justamente a vocês que esse tipo de conversa é dirigida. E vale a pena, não é mesmo? É um prazer estar aqui. Obrigado. Recomendações pro Olha. carnaval ou para Pro ano todo. Olha, essa recomendação para o carnaval vale para o ano inteiro, né? Sexo tem que ser, penetração especificamente, tem que ser com camisinha. A camisinha é absolutamente fundamental. É a única forma de você ficar tranquilo. Dá uma segurança de você ter mais liberdade sexual. A camisinha não veio para tolher a liberdade, veio ao contrário, para ampliar a liberdade de homens e de mulheres. Doenças sexualmente transmissíveis são doenças que podem causar problemas sérios, podem levar à infertilidade, podem causar doenças crônicas que a gente carrega pela vida inteira. É melhor não pegar, tá bem? Divirtam-se.